Eu descobri quando eu tinha 15 anos que eu tive meu primeiro diagnóstico do linfoma. Ele é um câncer que tem uma faixa etária de desenvolver entre, recém-adolescentes, ali pela faixa etária dos 13 anos, começa a desenvoltura da doença, prevalece até os 20 e depois ele só retorna a ter, assim, na população acima dos 60 anos. Então eu obtive ele com os 15 anos, que é quando as células de defesa do nosso corpo, os glóbulos brancos, eles começam a crescer e a se multiplicar de uma forma muito desordenada, né, que é onde, essa parte do nosso corpo, ela é responsável pela parte de defesa, por isso que é o do sistema linfático, que ele produz a linfa no nosso organismo, e é um câncer de sangue, né, porque essa linfa, ela passa pelo nosso sangue para proteger do nosso corpo de infecções, de bactérias e outros micro-organismos, só que ele acaba criando uma disfunção. Então, quando você começa a ficar doente com o linfoma, ele tende a você fica muito mais suscetível a infecções, porque ele não está funcionando da maneira correta. E eu fiz o primeiro tratamento, final ali de 2021, quando eu descobri, fiz o outro tratamento, em abril, maio de 2022, e comecei em 2022 também outro tratamento, que foi daí o que iniciou o meu transplante, a imunoterapia. Aí depois no em 2022 ainda eu fiz o transplante de medula óssea, e em 2023 eu retornei a fazer um tratamento da imunoterapia que eu fazia antes do transplante para a doença não voltar mais, então era uma quarta linha ali, terceira linha de tratamento já. Entendi. Quando você postou aquilo, né, você fez um post, bem emotivo falando da sua recuperação, do fim, né, da quimioterapia, mais uma vitória. Mesmo você já tendo passado por isso outras vezes, você imaginava que teria que passar por isso outra vez tão próximo assim, que foi quando voltou agora? Não, eu sempre tive muito medo de que a doença fosse voltar, e quando eu comecei a sentir de novo os sintomas da doença, eu já imaginava que eu estava doente, até porque eu já sabia como que eram os sintomas, como que era viver com a doença antes de eu descobrir ela, né, então eu já tinha um conhecimento do meu corpo, o que estava acontecendo. Mas eu demorei um bom tempo, assim, para assimilar tudo dessa volta, né, da volta dos meus sintomas e eu senti muito medo. Mas eu não imaginava que ele voltaria tão cedo. Bem no fundo, assim, acho que todo paciente oncológico, tem uma sensação de que você vai ficar doente de novo, mas é mais por conta do medo, e esse medo, assim, ele tomou conta da minha vida quando eu percebi que eu estava doente de novo. Quando você teve essa percepção de que estava doente de novo, você entrou meio que, assim, numa negação ou não quis voltar ao médico? Passou alguma coisa desse tipo pela sua cabeça? Sim, eu não queria foi ali que foi me oferecido o último tratamento que eu fiz, né, e que tinha disponível pra mim, mas eu não queria fazer ele, tanto que parece que eu tive que entrar na justiça pra conseguir a medicação. Mas parece que todo o processo ali jurídico foi bem burocrático justamente por eu não querer, sabe. Então eu não queria de todo custo, e na verdade eu já lidava com essa questão de não querer tratamento desde que eu fazia o tratamento lá atrás, mas não que eu não queria o tratamento, né, é que era muito cansativo, sabe. O É muito sofrimento não pesado, então quando eu percebi que eu ia ter que me submeter de novo a um tratamento, eu entrei em uma negação bem grande, assim. Mas no final eu realizei, mas eu fui proibida de utilizar a dose, né, por conta que me deu uma reação muito grave da mesma. e aí já logo te ofereceram os cuidados paliativos que você tem feito agora? Eu sabia mais ou menos o que que era um cuidado paliativo, mas eu tinha uma na minha cabeça, assim, que era uma coisa pra morte, sabe. E então, assim, eu nunca fui avisada que meu tratamento era um tratamento paliativo, porque aquele tratamento que me ofereceram já era um tratamento, assim, para o resto da minha vida, sabe. Então Sim. seria um tratamento paliativo, mas, eu nunca fui avisada sobre isso. Só a única coisa que a médica falou pra mim é que eu faria um tratamento que não me curaria mais, mas que só manteria o tumor estabilizado.
Então eu fui atrás de saber o que que eram os cuidados paliativos e procurar alguém que fornecesse esses cuidados paliativos na medicina, mas assim, eu nunca fui informada, tanto que na consulta, antes de eu fazer a dose da medicação, na consulta que eu descobri que o tumor tinha, voltado, eu questionei se eu não podia ir para os cuidados paliativos, né. E a médica falou pra mim que não, que eu era muito nova, que eu não tinha por que ir para um cuidado paliativo, sendo que o meu tratamento já era um paliativo, né. Quando você fez essa pergunta para a médica, foi justamente pelo cansaço, né, de todo o tratamento, né, de locomoção que tem que ter, enfim, mas também pela dor que você sentia? Sim, sim, porque eu já tinha essa ideia na minha cabeça. Quando eu terminei o meu, tratamento ali em 2023, eu lembro que eu falei pra minha família, eu já estava com o Lucas também, de que se algum dia voltasse o meu câncer, enfim, eu não queria tratar, eu queria só cuidar da minha dor, porque eu sinto dor, quer dizer, sentia dor quando eu não tinha a doença, Uhum. e sinto dor agora que a doença está estabilizada como sequela. Então, assim, me incomodava muito mesmo quando eu não tinha a doença, sabe. E eu sempre falava pra minha família que eu não ia querer tratar de novo, porque é muito sofrimento, porque eu falava: "Eu sei que eu vou morrer se eu tentar tratar de novo". E foi justamente o que quase aconteceu, né, na aplicação ali que eu decidi fazer pela minha família ali e pelo Lucas do meu último tratamento, eu quase morri depois da aplicação por conta que desencadeou, neuropatia crônica essa medicação. Quando você teve todas essas sequelas, né, desse último tratamento, e aí a fala da médica, né, de que seria talvez a opção ir para os cuidados paliativos, você sempre teve, assim, muito leve com a sua decisão ou nesse período quando veio, assim, mais, certeiro o diagnóstico e de que estava mais agressivo, você em algum momento questionou algumas coisas, Deus, enfim? Não, eu nunca consegui questionar a Deus desde que eu fui diagnosticada e no decorrer do meu tratamento também. A única coisa que eu questionava era a mim mesma, porque depois eu soube que o que desencadeou a minha doença foi o meu emocional. Claro que o câncer ele é uma coisa genética, né, mas tem algumas coisas que tendem a desencadear a doença, principalmente quem tem histórico ou tendência familiar. Então, assim, eu acabei desencadeando a minha doença com uma influência muito grande no meu emocional. Quando eu queria questionar, eu não conseguia questionar a Deus, eu só me questionava. Eu questionava: "Meu Deus, como que eu consegui chegar nesse estado?", sabe, porque sempre que eu tenho uma recaída emocional, por exemplo, com a minha ansiedade ou com alguns sintomas depressivos, os sintomas da doença ou a própria doença em si tendem a aparecer muito, sabe. Então a minha revolta foi comigo mesma, não foi nem com Deus. Entendi. Nesse processo, você falou da sua família, que você tentou fazer o tratamento por conta da sua família, do seu namorado. Nesse tempo, assim, eles foram fundamentais, assim, no seu tratamento? Em algum momento você estava namorando, né, na época, hoje você tá casada, mas, você chegou a pensar que isso poderia afetar seu relacionamento de alguma forma? Quando eu comecei a namorar com o Lucas, eu tinha muito medo de que eu nunca arrumasse alguém ou que ele não quisesse se relacionar comigo, justamente por eu né, quando eu fazia ali o meu tratamento na época, que foi depois do transplante, eu estava em remissão da doença, mas eu fazia o tratamento, né. Eu falava pra ele que eu tinha muito medo e ele aceitou a situação mesmo sabendo do meu histórico. E ele falou que ele ia se relacionar comigo porque ele me amava, então, pra ele, por ele me amar, a doença não seria um problema, mas seria um motivo pra gente crescer junto. Então isso me tranquilizou muito, me tranquilizou também quando a doença voltou, mas quando voltou a doença foi assim, um período um pouco diferente. Não era nem medo que ele me deixasse, mas quando a doença voltou, eu sofri um choque, assim, emocional muito grande, que quando eu me olhava no espelho e sentia, né, imaginava que tinha um tumor dentro de mim, eu sentia nojo de mim mesma.
foi um período, assim, um pouco Nossa. complicado até eu aceitar e aprender a lidar. Então, na minha cabeça, ele também tinha nojo de mim. Então, eu achava muito estranho quando ele vi isso eu nunca abri, assim, pra ninguém, mas eu achava muito estranho quando ele vinha me abraçar, quando me beijava ou enfim, eu demonstrava um carinho, porque na minha cabeça era pra ele ter nojo de mim, porque tinha um tumor Nojo? crescendo. É, então, assim, pra mim aceitar isso foi um pouco difícil, né, porque eu sentia nojo, não ele. Então eu criei isso na minha cabeça, sabe. Depois de que eu entendi que não era culpa minha, que não tinha por que sentir nojo, assim, aí tranquilizou e passou, né. Mas a minha família ali, o Lucas, foram fundamentais nisso pra mim entender que não era culpa minha, sabe. Entendi. Então, ao contrário do que você imaginou, ele foi realmente seu porto Sim, seguro nessa sim. fase. E o que fez você, assim, decidir compartilhar, mostrar a sua luta, mostrar seu tratamento também, abrir sua intimidade, seu casamento, seu relacionamento, sua família nas redes sociais? O que te motivou, assim? Então, quando eu fui diagnosticada, até bem antes, eu tinha uma vida, assim, com Deus e eu compartilhava tudo, assim, meus devocionais, aquilo que eu estudava a Bíblia, né. Então, o que eu aprendi em tal estudo, isso no meu Instagram. E depois que eu descobri a doença, eu comecei a compartilhar tanto no Instagram como no TikTok, minha vida com a doença. Só que no TikTok, assim, eu transparecia mais um humor, sabe. Eu tenho uma coisa que eu lido com os meus problemas brincando com a situação. Então a biografia do meu TikTok era assim, né, que eu lidava com os meus problemas fazendo piada, e eu viralizei na internet por fazer piada com a doença, mas assim, não ninguém me acompanhava, era só um vídeo que viralizou, alguns e tal, e ninguém me acompanhava, assim, de muito, sabe. Mas depois ali que a minha doença voltou, que, assim, foi um período bem de drama, assim, na minha vida emocional, foi um período que eu transpareci isso no TikTok de uma forma negativa também, e foi a própria internet, assim, que eu era uma forma de eu desabafar, então também foi desabafando na internet que eu aprendi a lidar com a situação, Como um porque diário ali mesmo? como um diário, e como pessoas começaram a me acompanhar e a ver a minha história. Então aquilo ali me consolava, porque eu recebia muitos comentários de pessoas que também passavam pelo mesmo, sabe. Eu vejo também que você recebe muitas críticas duras, né, de gente querendo se intrometer no seu tratamento e de pessoas questionando o seu diagnóstico. Quando você lê essas mensagens, você se arrepende de alguma forma, se incomoda, te entristece? O que você sente? Tem alguns comentários que eu fico bem chateada, sabe, mas depois eu fui aprendendo que quando alguém não quer acreditar, você pode o próprio laboratório que fez o diagnóstico pode se retratar para essa pessoa, mas a pessoa não vai acreditar. Então eu parei de medir esforços para que as pessoas acreditassem e comecei a medir esforços para aqueles que acreditam, sabe, em mim. E ali mudou essa situação, mas no começo, quando eu comecei a receber dúvidas e críticas pela forma mesmo como eu lido com a doença, e pelo modo, assim, como eu cresci na internet, porque, assim, eu não pedi para as pessoas me seguirem, sabe. Até algumas pessoas questionam por que que então, todo mundo que tem câncer não viraliza e só essa moça viralizou. Só que eu não pedi para as pessoas me seguirem, sabe. Eu só era alguém que compartilhava as coisas na internet e viralizei na internet, mas nunca foi intencional, sabe. Sempre foi uma coisa, assim, bem minha e neutra, sabe. Então, assim, eu não pedi pra ser reconhecida, mas me reconheceram. E a partir do momento que eu vi que me reconheceram, eu tornei a luta de outras pessoas que se mostram com a doença, não só com o câncer, mas com outras doenças, também uma luta minha. Eu só não tô numa cama hoje, na verdade, já fechou o tempo de diagnóstico de morte que me deram. Exatamente, no começo desse mês, fez 6 meses. Então, assim, eu só não, faleci ou eu só não tô numa cama justamente porque eu conheci a tempo os cuidados paliativos,
Foi logo no começo do meu novo diagnóstico, não tinha dado nem um mês do meu novo diagnóstico. Então, assim, foi um tempo ali onde, eu conheci a tempo e encontrei um tratamento para a dor, que seria o canabidiol, e justamente por coincidência o canabidiol influenciou no meu crescimento tumoral e estabilizou a doença. Então, assim, eu faço acompanhamento nos cuidados paliativos para tratar os meus sintomas e me proporcionar qualidade de vida. Só que algumas pessoas têm algumas situações, por exemplo, assim, vamos supor que, tal pessoa tem o seu pai que passou por um câncer, e quando ele entrou nos cuidados paliativos, ele começou a vegetar e ele não deu muito, ele faleceu. Só que são casos e casos. A minha doença, quando eu descobri ela de volta, ela não estava tomada pelo meu corpo. Ela estava na região que eu tinha a doença antes, que era meu tórax e o meu pescoço. O que me colocou como um paciente sem cura, ali, paliativo e terminal, vamos dizer assim, foi justamente essa coisa de que não tinha mais tratamento disponível para mim, justamente por eu ter contraindicação para algumas medicações e quimioterapia não funcionar. Então não tem ali o que controle minha doença em questões quimioterápicas, por isso eu não faria mais um tratamento também, sabe. Então, tipo assim, isso que me encurralou, assim. Mas hoje minha doença estabilizada, ao invés, assim, do pessoal ficar "feliz" com isso, entre aspas, né, eles questionam por que que eu ainda não morri, sabe. Isso, de fato, no começo me incomodou muito. Mas depois eu entendi, né, que por mais que existem minorias, existe uma grande maioria que torce por mim, sabe. É bem forte isso que você fala, das pessoas torcerem, te questionarem de por que você ainda, não morreu. Isso hoje ainda te incomoda, te pega, né, imagino. Sim, pega um pouquinho, assim, na realidade. Mas hoje, como você estava falando, a sua doença tá estabilizada e esse é o novo diagnóstico, né, de que tá estabilizada, não Sim, avançou nem regrediu. Tá numa linha sim. no mesmo nível que estava quando você redescobriu em janeiro. Tá menor. Quando eu fiz ali o exame que mostrou que minha doença estava ativa de novo, eu tinha mais, assim, é que o linfoma ele é um aglomerado de tumorzinhos pequenininhos que se juntam e viram um Uhum, tumor grandão, sabe. sim. Quando eu descobri, o meu primeiro diagnóstico em 2021, ele tinha mais de 17 centímetros, ele era imenso, sabe. Eu ocupava meu tórax inteiro e tanto que quando eu ficava de lado no exame de imagem, mostra uma imagem que eu tô de lado, ele começou a passar a minha coluna, então ele era bem grandão, sabe. Então, assim, depois ele foi regredindo de tamanho. E quando eu descobri de novo, ele não tinha aqueles centímetros exatos, porque ele era vários ali espalhados, né. Mas depois que eu fiz aquele primeiro tratamento, a primeira dose, e logo comecei o uso do canabidiol, que ele tem um efeito que, atinge ali o crescimento tumoral, eu tive uma diminuição muito grande. Hoje o tamanho dos tumores se encontram em 6 milímetros, o maior. Eu tenho os tumores maiores são o do meu pescoço, que é desse lado, direito, e também do lado esquerdo do meu pulmão, que eu tenho um tumor do lado do pulmão, não é nem no órgão. Então eles ali são os maiores, que é os de 6 milímetros. Ainda assim, eu vejo que tem muita gente falando sobre milagres e que acreditam na sua cura. Essas mensagens, elas te fazem mais forte, te fortalecem? Ou você pode ser que te incomode também, você se incomoda ou você acha que te fortalece? Não, me fortalece. Essas pessoas que eu vejo que estão comigo, assim como eu luto pela causa delas, também lutam pela minha. São pessoas que me motivam, justamente por essas pessoas que eu não desisti, assim, de colocar a minha história na internet, sabe. Uhum. Então, realmente me ajuda muito a perceber também que eu não tô sozinha, porque tem várias pessoas que se encontram na mesma situação, pior ou um pouco menos do que eu, mas com a mesma doença ou o mesmo diagnóstico. Então me conforta muito saber que eu não tô sozinha
e que de alguma maneira eu consigo encontrar, assim, paz nessas pessoas e elas encontram paz em mim. Hoje em dia, assim, você já que a doença está mais estabilizada, você tem feito planos para o futuro, de repente com seu marido, de um bebezinho, talvez. Você tem feito planos nesse sentido? Sim, eu faço muitos planos, assim, agora que meu prazo, assim, é um pouco maior, digamos, né, na realidade o meu prazo, assim, ele se coloca como indeterminado, vamos supor, pelo prazo enquanto a doença está estabilizada, porque eu espero que isso não aconteça dessa vez, mas toda vez que alguma coisa funciona pra mim, por exemplo, o que tá funcionando agora é o canabidiol, sabe. Sim. A doença ela cria ali uma resistência contra o ativo que eu tô usando, sabe, sempre foi assim em todos os tratamentos. É uma doença bem resistente e uma doença refratária, que eles chamam. Então assim, tá estabilizada enquanto pode, mas eu sei que quando a doença explodir, ela não vai parar de explodir, sabe. Uhum. Então, enquanto eu tenho o meu tempo, assim, indeterminado, eu faço muitos planos, sabe. Quer E o aproveitar ao plano máximo, claro. aproveitar ao máximo. E o plano, assim, a longo prazo, vamos supor, de ter uma família, é um plano que eu e o Lucas a gente coloca muito pra nós, mas que a gente precisa ver e ter certeza se é o momento certo, sabe. Uhum. Porque e outra coisa, e mesmo se conseguisse expor isso pra internet, seria uma coisa muito difícil, sabe. Porque uma vez eu expressei um desejo de que se eu pudesse, eu adotaria uma criança. Só que eu não posso adotar por conta da condição de saúde, então não é permitido a adoção. E eu sabia disso, mas eu só expressei um desejo, sabe. Que antes mesmo de eu ficar doente, eu sempre pensei na adoção e sempre apoiei a causa da adoção. Então, assim, quando eu expus esse desejo da adoção na internet, muita gente criticou. Então você imagina se eu falasse na internet que, eu e o Lucas a gente vai ter uma família, por exemplo, sabe. Então assim, é uma coisa que eu teria que primeiro estar bem emocionalmente, pra depois, assim, eu pensar em colocar em ação, porque eu sei que independente do que eu planeje e faça, sempre vai ter pessoas que vão criticar, mas eu preciso ter certeza, assim, no meu emocional, se quando criticarem eu vou saber lidar com essas críticas, sabe, Se porque você vai estar eu também entendo fortalecida. porque eu entendo que a gestação não é uma coisa fácil, assim, né. Eu Uhum. sei que o emocional da mulher, ele fica muito mais frágil e afeta a criança. Então, assim, eu preciso estar bem emocionalmente também, né. Bom, Isabel, eu quero agradecer por você ter topado conversar comigo hoje. Quero, né, te desejar melhoras, claro que não tô, né, quero que você continue seu tratamento, viva o máximo que você puder a sua vida da melhor forma que você achar. E quero agradecer por você ter topado conversar comigo aqui hoje. Eu que te agradeço. Muito obrigada por, permitir que eu traga um pouco da minha história e a minha versão das coisas também. É um prazer ter falado com você e que Deus te abençoe muito. Amém, nos abençoe.